Tá aí, ó. Copom mantém taxa de juros em 15%, maior nível em quase 20 anos, né? E vamos entender por que que isso está dando treta, né? Está dando treta. O Haddad deu uma reclamada, a Glaze deu uma reclamada, e com razão, é normal, eles estão fazendo o papel deles, tá? Mas vamos lá, vamos entender também a parte do Banco Central. O que que o Galípolo e os diretores alegaram, né? Nessa semana, Haddad defendeu a redução da taxa Selic, mas o Comitê de Política Monetária do Banco Central, pela terceira vez consecutiva, manteve os juros nesse patamar, né? Por quê, Adriano? Vamos lá. Ó, tá aí, eles até frisaram, né, o G1. Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu nessa quarta-feira, dia 5, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão foi unânime, ou seja, tanto o Galípolo quanto o restante dos diretores, são 8, votaram a favor de manter a Selic em 15%. A decisão foi unânime. E lembrando, o Galípolo não decide isso sozinho, tá? É o peso do voto do Galípolo e dos 8 diretores do Copom, ou seja, um colegiado de 9, tem o mesmíssimo peso. O mesmíssimo peso. Ou seja, pode acontecer, inclusive, do Galípolo votar algo a favor e a maioria votar contra e ele ser voto vencido. Só para explicar para vocês, tá? Vamos lá. Ó, o ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais, né? Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica, diz isso a nota do Banco Central dizendo após essa decisão, né? Vamos dar continuidade à matéria aqui. Ó, aqui começa a treta, né? Porque teve reclamação da Glaze, teve reclamação do Fernando Haddad, né? Nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender que o Banco Central reduzisse os juros, né? A avaliação da. Peraí, deixa eu frisar para vocês verem aqui. A avaliação da área econômica do governo é que o patamar elevado dos juros tem diminuído a atividade econômica, ou seja, está retraindo a economia, está desaquecendo. Mas a decisão do Copom dessa quarta-feira, anteontem, né, não alterou a Selic. Isso já era esperado pelos economistas do mercado financeiro, que prevêem o início do ciclo de cortes de juros somente para janeiro de 26. Ou seja, pelo menos já deram uma previsão, os analistas, tá? Não é o Copom isso aqui, tá? Eles preveem que a partir de janeiro do ano que vem se comece uma política de baixar essa taxa, tá? Ah, nos últimos comunicados, o comitê havia informado que a taxa será mantida nesse patamar por um período bastante prolongado de tempo. A Selic está em 15% desde o fim de junho, ou seja, desde o meio desse ano, né? Portanto, são 3 reuniões seguidas em que o Banco Central decide manter essa taxa do jeito que está, né, galera? Em 15%. Ah, e aqui eles estão explicando o que eu já expliquei para vocês, que o Copom é formado pelo presidente do Banco Central e mais 8 diretores da autarquia. Ou seja, são 9 nesse colegiado quem decidem a Selic, tá? Esses 9 aí têm o mesmo peso de voto para decidir a Selic. E aqui, ó, continuando, vamos lá. Em 2025, os diretores indicados pelo presidente Lula formaram maioria no colegiado, ou seja, eles são responsáveis diretamente pela decisão tomada. E aí tem muita gente usando isso também, né? Ou seja, a maior parte dos diretores hoje são indicados pelo Lula, porque não é só o presidente, que não é só o Galípolo que o Lula indicou. É, o presidente da República, ele tem poder de indicar esses 9 diretores, tá? Só para explicar para vocês. E aqui eles estão com um gráfico, ó. Pressiona a linha para visualizar outros valores. Aqui eles estão com um gráfico da trajetória da Selic. Aqui, ó. Entre, entre agosto de 2020 e junho de 2025. Vocês estão vendo? Agosto de 2020, a Selic chegou a níveis históricos aqui por causa da pandemia, a economia retraiu, né? Desaqueceu.
e aqui ela foi subindo, tá vendo, ó? 21, ó. Aqui já era o governo de Jair Bolsonaro também, né? 2020 foi subindo, ó. 21, 9, 9,25. Aí em fevereiro de 22, tá aí, ó, 10,25, só foi subindo, tá vendo? Ó, aqui, ó. Vamos avançar no gráfico. Ah, junho de 23, ela estava 13,75. Foi abaixando, ó, em 23, 24 chegou a 11, tá vendo? Em junho de 24 ela estava 10,5% e aqui foi subindo. Ó, 12, 13, 14 e cá estamos nós em 15%. Aí para a gente entender melhor isso aí, né? Para a gente entender melhor isso aí, eles explicam como o Banco Central age. Ó, para definir os juros, a instituição atua com base no sistema de metas, né? Se as projeções de inflação estão em linha com as metas, é possível baixar os juros. Se estão acima, o Copom tende a manter ou a subir, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Por isso que os 9 do colegiado unanimemente decidiram manter, né? Tá aqui. Desde o início de 2025, com o início do sistema de meta, continua o objetivo de 3% será considerado cumprido se a inflação oscilar entre 1,5% e 4,5%. Ou seja, tem que se garantir que a inflação esteja nessa faixa para que eles comecem esse movimento de baixa nos juros, né? Hum, Com a inflação ficando 6 meses seguidos acima da meta em junho, o Banco Central teve de divulgar uma carta pública explicando os motivos. No documento, o presidente do órgão, o Gabriel Galípolo, né, ele culpou a atividade econômica aquecida, o câmbio, o custo da energia elétrica, além de anomalias climáticas. Ou seja, o que está acontecendo aqui, gente? Deixa eu voltar aqui com vocês e vamos lá. O que está acontecendo aqui? A Glaze, ela deu uma declaração, nossa ministra das Relações Institucionais, a Glaze Hoffmann, ela deu uma declaração dizendo que essa decisão do Banco Central de manter a Selic em 15% é injustificável. O Haddad também está reclamando muito. E é compreensível, gente. Eles estão fazendo o papel deles, tá? No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, há justificativas técnicas para isso, conforme a gente leu na matéria, né? Há justificativas técnicas para isso. Então, eu diria que nessa treta os dois lados estão certos, porque se os 9 do colegiado, que são pessoas altamente capacitadas para ditar a nossa economia, para ditar a nossa Selic, entenderam que nesse momento havia um perigo de baixar e havia um descontrole na inflação, então a gente precisa entender. Agora, previsão de que a partir de janeiro se comece sim um movimento de queda nessa taxa Selic, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso, né?